E vamos de vídeo nesse finalzinho de sexta-feira, já quase virando sábado. Normalmente eu coloco no próprio gráfico as informações relativas ao acontecimento nas bolsas, trago normalmente no fechamento, né? O Ibov, PWZ e o comportamento das ações ou dos índices internacionais, principalmente S&P, Dow Jones e agora também o Nasdaq junto. Porém, como essa semana é uma semana complicada, tem uma densidade de dados muito grande, precedente ao domingo agora, que é a eleição aqui no Brasil, como todos sabem, né? Inclusive eu ia falar sobre a eleição um pouquinho, pelo menos nesse vídeo, mas eu achei que ia acabar tornando um vídeo muito grande. Então eu preferi fazer um vídeo à parte amanhã com mais calma, dando um pouco mais de atenção aos cenários possíveis do pós-eleição. Só para lembrar rapidamente, né? Como sempre, a gente é obrigado a colocar nos vídeos que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Feitas as devidas considerações, semana de alta volatilidade, bem complicada. Perdemos o suporte, ou aquela zona principal ali, compreendida entre os 111K e 700 mais ou menos e os 110. Viemos buscar o suporte na casa dos 108. E as bolsas americanas também têm acompanhado bem esse movimento. Então o que nós temos? Começando pelo Ibov. O Ibov começou a semana rondando as máximas ali dos 114K. Eu já tinha chamado a atenção para a dificuldade que o Ibov tinha para romper essa região aqui, que várias vezes bateu nessa região aqui dos 114, 114 e 100 mais ou menos, e não conseguia, né? Foram vários testes nessa mesma região. E o que acabou acontecendo? Durante a semana nós acabamos, começou no dia 23, né? Devolvendo a última região de teste do dia 22 de setembro, que foi a quarta-feira retrasada, e iniciamos literalmente uma sequência de quedas. Um grande motivo para essa movimentação foi justamente a elevação de 0,75 pontos da bolsa americana. E eu particularmente acho que esse não é, ou essa propriamente, não é a última elevação. Muita gente ficou feliz pela última reunião do Copom aqui não ter mexido na taxa de juros, ter mantido ela na casa dos 13,75. Só que eu faço um alerta para todos. Eu imagino que na próxima reunião, como eu já tinha citado antes, para quem acompanha aqui o canal e acompanha a gente lá pelo Instagram, se não acompanha ainda, convido vocês a acompanharem também, que eu normalmente faço uma pré-abertura de mercado todos os dias, né? Antes das 10 horas, normalmente entre 8h40 e 9h20 da manhã, após a abertura do mercado futuro, né? Que normalmente acontece às 9 horas da manhã. E que eu trago normalmente um resumo do que aconteceu no dia anterior e alguns fatos que aconteceram principalmente na madrugada, após o fechamento das bolsas europeias e asiáticas. Então, como eu estava falando, eu imagino que nós ainda teremos uma alta residual da ordem de 0,25 aqui no Brasil. E o resultado, vamos dizer assim, da alta lá foi simplesmente assim. Inicialmente não houve grandes alterações nas bolsas americanas, porém as bolsas americanas de uma forma geral vêm numa tendência de queda
relativamente forte. S&P, o índice de indústria, que é o Dow Jones, perdeu o fundo feio para todos os efeitos, né? Ainda tentou recuperar na quarta-feira, mas não conseguiu se segurar. Está fazendo mínima depois de perder, né, o suporte que estava marcado aqui no dia 17 de junho. Nasdaq parou exatamente em cima do suporte, né? Tá segurando ali na pontinha do candle, também do candle do dia 16 de junho. S&P 500, mesma situação do Dow Jones, perdeu o suporte de maior relevância. E agora, para todos os efeitos, a gente olhar no gráfico, não tem o próximo suporte, seria, teoricamente, onde ele está no momento, ou até um pouquinho mais abaixo, aqui na casa dos 3567,73. Seria a região de 3567 a 3585. Seria a região de suporte mais relevante que a gente tem, principalmente no curto prazo. Lembrando que a coisa não está nada fácil para lá, apesar de os números americanos terem melhorado um pouco. Nós temos um problema sério na Europa. O IPC da zona do euro chegou à casa dos 2 dígitos. Inflação na Alemanha e na Europa, de uma forma geral, acima dos 9%. Um impacto muito grande que ainda não foi sofrido de uma forma generalizada ainda por conta das restrições impostas pelo governante russo, né? O Vladimir Putin. Porque eu estou dizendo que ainda não são as maiores repercussões, justamente porque o inverno europeu ainda não chegou, então a gente não sabe ainda, para todos os efeitos, a extensão total da crise energética. Temos China também passando por uma série de problemas. Eu não gosto muito de falar de China nos vídeos, porque normalmente o YouTube não gosta, não sei porquê, né? Também não vou entrar em detalhes sobre isso. Ou seja, em resumo, crise na Europa, inflação na Alemanha e, respectivamente, recessão. Uma outra coisa também que está se evitando falar é sobre a recessão americana, que já é uma realidade, mas os analistas continuam dizendo, vamos dizer assim, que ainda não está em recessão. E não tem essa história de recessão técnica, não. A recessão já é uma realidade, principalmente para o povo americano. Tá? O governo americano vem querendo salvar a economia, na realidade, pelo lado errado, segundo o meu entendimento, é claro. Taxas de juros americanas, imagino que ainda vai sofrer pelo menos mais uma ou duas altas, imagino que mais uma alta de 0,75, principalmente depois do indicador de hoje, que é o PCE, né, ter vindo acima do projetado, e é um indicador que normalmente é utilizado comumente como referência, né, pelo Comitê Monetário Americano, que é o FONC. Então, no mínimo, a previsão de mais uma alta de 0,75 e possível ainda mais uma alta de 0,50. E o que isso acaba provocando? Isso, na realidade, tem um efeito prejudicial, não só lá e não só apenas também no juros americano. Até porque o que acaba acontecendo de uma forma generalizada é que, se o Banco Central americano continuar subindo o juro no ritmo que ele vem subindo, o reflexo vai acabar acontecendo em todas as demais economias. Lembrando que a economia americana é um balizador, de certa forma, né, das demais economias. Ou seja, mesmo que aqui no Brasil, por exemplo, não haja mais a necessidade da elevação da taxa de juros, se o ritmo
de elevação da taxa americana continuar nesses patamares e da forma que está acontecendo, querendo ou não, a equipe econômica nas próximas reuniões terá que continuar fazendo ajustes na taxa. Por quê? Porque no momento que as taxas lá se elevam e aqui continuam muito baixas, a tendência é que o dinheiro comece a migrar para lá de uma forma, vamos assim, direta, tornando cada vez mais atrativos os investimentos, principalmente nos ativos e em renda fixa nos Estados Unidos, principalmente os chamados bônus do Tesouro Americano, que tem uma segurança, são considerados os títulos, né, mais seguros do mundo. Essa migração de capital já está acontecendo? Não. E o que indica que ela não começou ainda é justamente os dados de mercado, que apesar de, nesse mês agora de setembro, nós estamos com uma entrada positiva apenas de 151 milhões, né, de capital estrangeiro no Brasil, mas ainda é uma entrada positiva, ou seja, não é saída de capital. Já a economia e bolsa de valores americana, nós só vamos ver os efeitos na realidade, né? Na realidade não, nós, indiretamente e diretamente, os Estados Unidos só vai começar a colher os efeitos dessa elevação de juros provavelmente no segundo semestre de 2023. Então é provável que só tenhamos, vamos dizer assim, bolsas atrativas, né, do ponto de vista do investidor, vamos colocar assim, que fica atrás da melhor alta, a partir do meado de 2023. Porém, eu enxergo, né, isso é opinião minha, como o momento, ou os momentos atuais, como para quem está pensando em diversificar, principalmente o seu capital e investir, né, o seu capital fora do Brasil, pode ser um bom momento para você começar a lentamente enviar o dinheiro para fora do Brasil, se você já tiver uma conta aberta, por exemplo, uma corretora, para quando esse movimento ele iniciar, você já está preparado, ou então para você já ir começando a montar pequenas posições mediante a possíveis melhoras no cenário, baseado nos próximos momentos da economia americana. Bom, e já finalizando esse vídeo, a grande pergunta de hoje é o que aconteceu para nós termos, vamos dizer assim, as bolsas americanas em forte baixa e a bolsa brasileira na contramão, subindo 2,20. Para quem pegou o vídeo que eu coloquei no canal falando sobre correlações, eu acho que eu não preciso nem explicar. Primeiro ponto. Segundo, né, existe uma questão, ao contrário de que as mídias vêm falando, bom, assim, propagaram hoje sobre essa elevação, né, dando crédito a uma outra situação que eu julgo que não tem nada a ver, falando que era por questões do Meirelles, né, ser cotado como ministro para um possível novo governo do PT. Eu vejo duas respostas mais plausíveis do ponto de vista de mercado. Primeira resposta: mediante ao resultado do debate de ontem. Por quê? Para todos os efeitos, o debate de ontem foi o primeiro debate que teve um alcance, né, de boa parte da população que não faz o uso, né, desse tipo de conteúdo, principalmente em redes sociais. Primeiro caso. E a segunda opção é que, na realidade, primeiro, sexta-feira é um dia que muitas vezes os investidores aproveitam para sair de posições de maiores riscos, né, por conta de final de semana. Pode acontecer alguma coisa e simplesmente na segunda-feira o mundo, vamos dizer assim, já está virado do lado avesso por algum motivo
e o cara, de repente, que estava numa posição vencedora, de repente vira da água para o vinho, da sexta para a segunda. Primeiro caso. Segundo caso, como nós temos propriamente eleição agora no domingo, o resultado da eleição do domingo com certeza vai movimentar a bolsa, ou pode, né, de certa forma, movimentar a bolsa na segunda-feira de uma forma inusitada. Então, para mim, os dois motivos principais são esses, os possíveis, né? A entrevista, né, que foi o último debate agora da Globo, e a movimentação de quem estava posicionado, principalmente para quem estava posicionado vendido, né, em bolsa, saindo de posição, que automaticamente, se você está vendido, você tem que comprar, e se você tem que comprar automaticamente, né, você acaba elevando o preço, principalmente se a quantidade de pessoas, instituições e fundos vendidos for muito grande, né, que acaba, vamos dizer assim, por questão da liquidez, elevando o preço dos ativos de uma forma generalizada. E também porque nós tivemos uma alta relativamente forte hoje, principalmente de Vale, né? E não tem motivo nenhum para todos os efeitos para essa alta em Vale, justamente porque, se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a cotação do minério de ferro. O minério de ferro, ele até anteontem estava cotado, segurando na casa dos $98, abriu hoje em queda 95 e está fechando para todos os efeitos a 96. Um dos motivos da queda, eu falei inclusive vamos dizer assim, na abertura de mercado lá pelo Instagram, né? Mais uma vez, só lembrar, quem não segue lá pelo Instagram e quiser me dar esse privilégio, tá aí o endereço mais uma vez. E não teria motivo para que a Vale subisse o que subiu hoje, por questões do preço do minério de ferro, que para todos os efeitos está em queda. E um dos motivos da queda, em específico, no dia de hoje, é justamente o feriado chinês, que acabou provocando uma antecipação das compras, né? E da renovação dos estoques de ferro na China. Sobre as eleições e os possíveis cenários, eu pretendo fazer um vídeo amanhã, colocando isso um pouco mais à vontade, para não alongar muito o nosso vídeo, né? E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, lembrando que eu não costumo fazer vídeo constantemente, normalmente eu trago quando eu vejo alguma coisa importante. Considere se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações, que não vão ser aquelas notificações que vão ficar enchendo o teu saco o tempo todo. E como sempre, um bom final de semana e bons investimentos a todos. E muito obrigado.